Juízes, capítulo número 16, versículo de número 15. Vamos lá. Juízes 16, versículo de número 15 diz assim: Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou ao homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Amém? Podeis tomar assento, glorificando e exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, a ventania aqui está grande, mas ela não vai me derrubar. Vamos lá. Tema desta noite, repita comigo, por favor. Eu preciso preservar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Amém? Todos conhecem essa história de Sansão, mas eu vou ser breve nas minhas palavras e vou trazer para você nesta noite as consequências daquele que brinca com o pecado, daquele que não valoriza aquilo que Deus coloca sobre a sua vida, e até mesmo nos dias atuais. Quantos estão sendo abençoados por Deus, têm recebido tantos dons, seja ele de profecia, seja ele de dom da palavra, seja ele o dom de louvar, de visitar. São inúmeros dons que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, e eu tenho percebido que muitos têm perdido aquilo que Deus tem colocado, não tem valorizado aquilo que Deus tem feito em favor das nossas vidas. Por isso está a palavra, preservando aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. O livro de Juízes declara, a partir do capítulo número 13, que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. E essa opressão já durava 40 anos. 40 anos o povo estava sendo oprimido pelos filisteus. Tudo isso porque eles andavam contrário à vontade de Deus. Tudo isso porque eles não obedeciam às ordenanças de Deus. E Deus permitia que uma nação vizinha viesse e oprimisse a nação de Israel. E aí o povo de Israel, diferente de nós, não muda muita coisa, não muito diferente de nós, toda vez que tinha uma opressão, vinha correndo para os braços do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, o que será de nós? Muitas vezes nós fazemos isso também. Só buscamos o Senhor quando o circuito está fechando, quando o tempo está fechando, quando a gente não encontra mais saída, e a gente lembra: existe um Deus que pode cuidar de mim. E o povo de Israel fazia desta forma, agia desta maneira. E eles foram, clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador. E como que foi esse libertador foi levantado? Manoá, o pai de Sansão, e sua mãe receberam a visita de um anjo, e esse anjo falou que dentro do ventre da mãe de Sansão sairia um libertador para a nação de Israel. Sairia Sansão, que iria livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E Sansão tinha uma condição essa que o anjo estabeleceu antes de Sansão nascer, que ele seria nazireu. O nazireu lá em Números capítulo 6, versículos 1 ao 14, depois você lê em casa, mas não fecha sua Bíblia não, continue com ela aberta aí em Juízes 16, a gente vai chegar lá. O nazireu, ele tinha uma lei a respeitar.
Existia um nazireu que ele teria que obedecer o nazireado por um tempo determinado e aquele que era por tempo definitivo. O caso de Sansão, o nazireado dele não era temporário, mas sim definitivo. E tinha algumas regras que o nazireu deveria observar, deveria exercer. Ele era restrito de algumas coisas, que nós iremos chegar lá daqui a pouco, que ele não podia praticar, porque ele era separado por Deus. Da mesma forma que você. Você é separado por Deus. Deus chamou você para você ser santo. Sede santos porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. E o Senhor chamou Sansão. Sansão vem para livrar o povo das mãos dos filisteus. Só que Sansão acaba fazendo, todos sabem, contrário àquilo que Deus havia ordenado. Mas Sansão viveu muito êxito nas suas batalhas. Ele matou muitos filisteus. Ele incomodou muita gente. E por 20 anos ele conduziu a nação de Israel. Mas com as consequências dos seus erros, brincou com o pecado. Ele não levou a sério o seu nazireado. Ele não levou a sério aquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele, que ele deveria respeitar. E uma das primeiras consequências que Sansão apresenta é no capítulo de número 14. Sansão, valeu. Voltou. Melhor. Estão me ouvindo? Amém? Sansão ele já começa a andar contrário àquilo que Deus havia determinado para a sua vida. E no capítulo 14, no versículo de número 3, Sansão já começa a contrariar os seus pais. Aqueles pais receberam a visita de um anjo, dizendo que ele seria o libertador da nação de Israel. Ele seria um juiz, um nazireu para a nação de Israel, para acabar com toda aquela opressão dos filisteus. Mas Sansão, ele começa a apresentar as suas características de desvalorização daquilo que Deus o havia chamado. E no versículo de número 3 ele fala: porém seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Resposta de Sansão: e disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Os pais de Sansão começam a orientar ele: Sansão, não tem necessidade de você ir até buscar uma mulher dos filisteus. O nosso costume é que você se relacione com mulheres da nossa nação. E Sansão declara firmemente para os seus pais: eu vou até Tímina, eu vou até a terra dos filisteus, buscar aquela mulher, porque ela agradou os meus olhos. Porque ela agradou os meus olhos. Essa foi a resposta de Sansão. Guarde bem isso. Ela agradou os meus olhos. Mesmo assim, Sansão, buscando esses relacionamentos, Deus ainda estava usando Sansão para proteger a nação de Israel. Mesmo assim, Deus estava demonstrando a sua misericórdia para com a vida de Sansão. Sansão, mesmo sujeito a eles, andando contrário àquilo que Deus havia ordenado, ele começa a transgredir. Ele começa a fazer tudo aquilo que ele não poderia fazer. E quando ele vai ao encontro desse casamento, ele acaba tocando. Segura aí. Ele acaba comendo mel tirado do cadáver de um animal que ele mesmo matou. Outra coisa que o nazireu não podia fazer. E Sansão também acaba banqueteando com aqueles homens filisteus, quando ele começa a celebrar o seu casamento com aquela mulher de Tímina. Então Sansão, ele andou totalmente ao contrário àquilo que Deus havia ordenado. E não obstante a tudo isso, ele chega e mesmo assim consegue matar 1000 filisteus. Só que existe também uma outra consequência. A mulher de Sansão morre. A mulher que Sansão havia escolhido, ela é morta pelos próprios filisteus. E Sansão vai com a queixada de jumento e mata mais 1000 filisteus. Ou seja, aquele homem realmente estava com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mas desrespeitando a lei do nazireado, desrespeitando aquilo que Deus havia ordenado para a sua vida.
E todos nós sabemos que tudo existe um limite. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que os nossos créditos acabam. Chega uma hora que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente não vai conseguir obter mais êxito da forma qual quando nós éramos usados por Deus. E Sansão mesmo assim continua nesse ciclo vicioso, continua andando contrário à vontade de Deus. E no capítulo 16, aonde eu queria chegar, Sansão, ele resolve se relacionar com mais uma mulher filisteia. E ele se relaciona com Dalila. Ele acaba se relacionando com Dalila, cujo nome significa informante. E lá no versículo de número 4, a Bíblia declara que os filisteus, sabendo disso, que Sansão já tinha esse costume, que já tinha esse interesse por aquelas mulheres, 5 príncipes filisteus vão até Dalila e oferecem para ela 1.100 moedas de prata, cada um, ou seja, 5.500 moedas de prata, para que ela desvendasse qual era o segredo de Sansão, de onde vinha todo aquele poder que vinha sobre a vida de Sansão, que ele derrubava todos os filisteus que sobrevinham diante dele. E eles fazem essa proposta para Dalila, cujo nome é informante. Ela não pensou duas vezes para aceitar essa proposta. E aqui nós entramos nas consequências dos atos de Sansão. Número 1, são apenas 4. Capítulo de número 16, versículo de número 7. Disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de virmes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Dalila já começa a questionar Sansão. Sansão, de onde sobrevém todo esse poder? E Sansão começa a mentir. Para um homem que é escolhido por Deus, que é chamado por Deus, ele poderia agir de outra forma. Ele poderia dizer para Dalila que é um particular entre ele e o seu Deus, mas ele começa a mentir. Sansão não consegue encarar Dalila como deveria se encarar. E ele começa a enganar aquela mulher. E por 3 vezes ele passa a enganar Dalila, falando de onde vinha a força dele. E o interessante de tudo isso, que já estava lá o soldado filisteu, pronto para pegar Sansão, pronto para atacar Sansão, assim que se desvendasse o segredo ao qual tinha sobre a vida dele. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de virmes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Então ele quebrou as vergas de vinho, como se quebra o fio da estopa ao cheiro de fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Essa foi a primeira tentativa. Sansão mentiu e falou que seria essa maneira ao qual sobrevinha a força dele, que poderiam deter ele. Amarraram ele. E quando falaram Sansão, aí vem os filisteus. Sansão vai e quebra aquelas cordas. E os filisteus não conseguem pegar Sansão. E pela segunda vez, Dalila diz a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora o que poderás ser amarrado. E ele lhe disse pela segunda vez: se me amarrasse fortemente com cordas novas, como que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Olha o ciclo vicioso que Sansão está vivendo. Ele mentiu pela primeira vez e agora pela segunda vez. Ele fala novamente que é com cordas que a força e o poder dele poderia ser detido. Então Dalila tomou as cordas novas, o amarrou com ela e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Parece piada, né? Mas é a palavra do Senhor. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Novamente, Sansão correndo risco. E os espias estavam assentados numa cama, então as quebrou de seus braços com um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora, novamente, Sansão, zombaste de mim e me disseste mentiras.
Imagina um homem que foi escolhido por Deus, nazireu, que foi chamado para fazer a diferença, separado por Deus para livrar uma nação da opressão do inimigo, ser chamado de mentiroso. Esse era o estado de Sansão. Ele disse Dalila: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, porque poderia ser amarrado. E ele disse pela terceira vez: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os fios da teia. E ela as vitriçou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Aqui Dalila já começa a apelar: Sansão, você não disse que me ama, porque você me engana tanto? Sansão, você não disse que me ama, porque você está fazendo tudo isso comigo? Dalila começou a fraquejar ali Sansão, começou a rodear Sansão de uma forma até que ele viesse a ceder, até que o coração dele fosse descoberto. Como o coração de uma pessoa pode ser descoberto? Existe um segredo entre Deus e Sansão, que estava imputado dentro do coração de Sansão, que era o compromisso que ele tinha com Deus. E de todas essas práticas que ele apresentou, por 3 vezes mentindo, por 3 vezes enganando, por 3 vezes falando que a força dele sobrevinha de outras coisas que não era, Dalila falou: Sansão, prova para mim o seu amor. Não é assim que muitos fazem? Os homens são seduzidos pelas mulheres dessa forma, né? Você me ama? Então me prova o seu amor. E aí o homem se sente ferido por isso e faz de tudo para honrar isso, para cumprir isso, para demonstrar que realmente é amor. E Sansão demonstrou seu lado masculino, seu lado homem, e deixou novamente ser importunado por Dalila. Só que, como eu falei, tudo tem um limite. Existe um limite, e Sansão excedeu esse limite. E depois que excedeu esse limite que excedeu na parte da vida de Sansão, passou a ser consequências dos seus erros. E ele começou a pagar por tudo aquilo que ele havia feito. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Sansão não estava aguentando mais mentir. Muitas das vezes parece que você mente achando que a mentira vai trazer alguma virtude para você, vai trazer algum benefício. Ela pode até trazer, mas é temporário. Depois a consequência daquela mentira sobrevém diante da sua vida. E foi isso que Sansão estava fazendo. Ele estava usando a mentira como uma desculpa para sair de uma situação. E chegou uma hora que ele não conseguiu mais mentir. Ele foi importunado, ele foi incomodado. Da mesma forma que aquela viúva que Jesus falou, que ela importunou tanto o juiz para que ele pudesse fazer justiça contra ela todos os dias. Ela estava: juiz, faz justiça contra o meu adversário, juiz, faz justiça contra o meu adversário. E de tanto que ela importunar aquele juiz, ele determinou a causa dela, para que ela saísse do pé dele. Ele determinou a causa dela. Jesus fala que de tanto que nós orávamos, tanto nós buscávamos, nós iríamos alcançar algo da parte dele. E Dalila, ao contrário dessa história, importunou Sansão até certo ponto de conseguir tirar o seu segredo, de conseguir dominá-lo e descobrir o seu coração. E descobriu todo o seu coração e disse: aqui Sansão já está decretando a sua caída. Sansão acaba abrindo para Dalila tudo aquilo que está dentro do seu coração, foi descoberto. E ele fala o seu segredo: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus. Tenho desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Isso foi suficiente para que Dalila viesse, chamasse os filisteus, reunisse os filisteus, pegassem Sansão e decretassem a sua derrota. Como foi feito isso? Dalila estava interessada nas 5.500 moedas de prata. Para ela aquilo era suficiente. Era mais suficiente do que o próprio amor de Sansão que ela estava cobrando.
Até então ela não amava Sansão de forma alguma. Primeira consequência, Sansão foi se relacionar com uma pessoa que não era do seu povo. Os seus pais haviam orientado lá atrás. E mesmo a sua mulher morrendo, ele foi e buscou novamente uma mulher filisteia, que era Dalila. Diante de tudo isso, Dalila faz com que Sansão durma diante do colo dela, e quando Sansão dorme, ela chama o filisteu, e o filisteu corta as suas tendas. E Dalila faz o teste. Como até então ela não sabia que Sansão estava falando a verdade, como foi nas 3 últimas leituras que nós fizemos, nessa quarta, ela fala: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Só que agora a situação é diferente. Vamos à palavra do Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quão duro é uma pessoa se levantar achando que Deus está com ela e Deus não está mais. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele se levantou da mesma forma que ele se levantou das 3 vezes anteriores, mas ele brincou com o pecado. Na quarta vez ele não conseguiu se levantar. Ele se levantou, mas não se levantou mais com a força do Espírito Santo de Deus. Porque Efésios 4:30 diz: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, o Senhor é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade para que nós viéssemos nos arrepender. As 3 posições aqui que Sansão enfrentou, as 3 situações, eram para que ele viesse se arrepender e não ceder, e não permitir que Dalila viesse descobrir o seu coração. Mas ele não se atentou para isso. E quando se levantou, não teve outro jeito. O Espírito Santo de Deus não estava mais sobre ele. E o que aconteceu? Consequências sobre a vida de Sansão. Os filisteus pegaram ele e arrancaram os seus. Lembra dos olhos lá atrás? Os seus pais falaram: Sansão, não se relacione com essa mulher. E ele falou assim: vou me relacionar com ela porque ela agradou os meus. Primeira coisa que foi arrancada de Sansão: os seus olhos. Número 2, fizeram descer a Gaza. Número 3, amarraram em cadeias. Número 4, andava moendo no caso. O que essas consequências de Sansão têm a ver com aquilo que eu preciso preservar na minha vida? Vou explicar isso. Arrancaram os olhos de Sansão, aplicando nos seus dias. Você vem para a casa do Senhor e você tenta enxergar algo e você não consegue enxergar nada, porque o inimigo já arrancou os seus olhos. O inimigo já arrancou os seus olhos, porque você vinha no mesmo ciclo vicioso que Sansão estava tendo. E contrapartida e consequência disso, o inimigo arrancou os seus olhos. Você pode estar me vendo agora, mas o inimigo arrancou os seus olhos, a ponto que você chegou aqui hoje. As irmãs louvaram, os jovens louvaram, as crianças louvaram. Você não viu nada, porque o inimigo arrancou os seus olhos. Número 2, fizeram descer até Gaza. Gaza simboliza o mundo. Arrancaram os seus olhos e você veio até aqui hoje. Só que o seu coração está lá em Gaza, está lá no mundo. E você está se dizendo: do que vale eu estar aqui? Lá fora deve estar melhor. O inimigo já arrancou os seus olhos e agora está te induzindo e te falando que em Gaza é melhor, que o mundo é melhor, que o mundo tem algo para te oferecer. Consequência de tudo isso, você pode até descer até Gaza. Quem sabe você já até estava em Gaza. E lá o inimigo vai te amarrar. Lá o inimigo vai te aprisionar em cadeias. E você vai ficar preso a certo ponto de não conseguir mais voltar para a casa do Senhor. Você vai ficar aprisionado em cadeias. Outra consequência da vida de Sansão: moendo no cárcere. Além de você não enxergar mais nada, além de você descer até o mundo, ir até o mundo, que jaz do maligno, não é de Deus, o mundo é do maligno. É Satanás que está operando lá atrás, lá fora. É Satanás que está atuando lá fora. Gaza não tem
nada para te oferecer. E mesmo assim, você vai até Gaza. Depois de tudo isso, é preso em cadeias. Quando você é preso em cadeias, você vai atrás do mundo. E vai atrás daquilo que o mundo pode te oferecer. Somente ilusão. E chegando lá, você vê que tudo aquilo é ilusão. E você quer voltar. Você quer voltar para a casa do Senhor. Você vai estar preso em cadeias. Preso em cadeias porque você foi lá no mundo e absorveu coisas que não eram dignas para que você viesse absorver. Você está entregue, muitas das vezes, à prostituição, ao adultério, às drogas, aos vícios, a tudo aquilo que não presta que o inimigo oferece. Lá fora, você fica aprisionado em cadeias. E isso fica impedindo que você volte para a casa do Senhor. Não obstante a tudo isso, você passa a moer no cárcere. Moer no cárcere. Você passa a ser escravo. Você não é mais servo, agora você é escravo. Porque Deus não está mais contigo. E sim o inimigo está te escravizando. Essas foram as consequências diante da vida de Sansão. Mas não parou por aí. Sansão, depois de toda essa humilhação, existe mais um que eu deixei para falar por último. Ele foi levado até Gaza. Ele foi levado até o templo dos filisteus, até aonde eles adoravam o Deus Dagom. E eles chamam Sansão. Agora vamos zombar de Sansão. Sansão agora vai servir, além de tudo isso, de zombaria. Ele vai ser zombado. Além de todas essas consequências, ele vai ser zombado. Não é aquele que vencia os filisteus, aquele que falava que tinha o poder de Deus sobre a vida dele, hoje ele está aqui, servindo de zombaria para nós. Da mesma forma, você que seguiu ou está enfrentando essas consequências sobre a vida de Sansão, essas consequências que nós estamos falando nessa noite, você pode estar lá fora, agora, servindo de zombaria. Não era aquele que profetizava, não era aquele que orava, não era aquele que louvava, não era aquele que fazia acontecer. Hoje, o inimigo está zombando de você. Hoje o inimigo está zombando de você, porque você teve o mesmo comportamento que Sansão. Acabou brincando com o pecado. Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre colunas. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Ou seja, estavam brincando da cara de Sansão. Sansão já estava cego, já havia trabalhado no cárcere e além disso, estava servindo de zombaria. Mas Sansão clama ao Senhor e pede uma coisa para Deus. E vocês vão entender o porquê desse pedido. Para que de uma vez me livre dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão pede forças para Deus, para que ele venha se vingar dos filisteus, devido àqueles 2 olhos que foram arrancados. E foram mais os mortos que matou Sansão na sua morte do que os que mataram na sua vida. Ou seja, vem novamente a força do Senhor sobre Sansão. Sansão, com a sua força, puxa aquelas 2 colunas do templo de Dagom. E todas aquelas pessoas que estavam zombando dele morrem juntamente com Sansão. Final triste desse homem. Mas eu quero te falar que não acabou por aí. Parece que quem enfrentou essas consequências, quem enfrentou essas situações que Sansão enfrentou, a sua vida acabou. A sua vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero te dizer uma coisa, que ainda resta uma saída, ainda resta uma solução. E essa solução está em Jesus de Nazaré. Quem sabe você veio aqui nessa noite e está falando: eu estou enfrentando essas consequências que sobrevieram diante da vida de Sansão. Eu quero dizer para você: não se mate. Creia que existe uma porta de escape, que existe uma saída, que existe uma solução, que Jesus vai te conceder agora. Você vai entender o porquê. Sansão não tipifica Jesus Cristo no Novo Testamento, mas sim uma pessoa que fez contrário
aquilo que Jesus fez por mim e por você. Sansão, ele tinha o poder do Espírito Santo. Ele tinha de tudo para fazer a diferença, para fazer acontecer, porque Deus era com ele. Só que ele fez totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E diante de tudo isso, Sansão, ele foi vendido por quantas moedas de prata? Vocês lembram? 5.500 moedas de prata. Por quantas moedas Jesus foi vendido? Apenas 30 moedas. Uma verdadeira liquidação. Qual a proporção? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Acordou. E Sansão por 5.500 moedas. Jesus foi tentado da mesma forma que Sansão foi tentado por Dalila. Mas qual foi a resposta de Jesus? Ele cedeu no início do seu ministério, quando ele foi tentado por Satanás, para que ele viesse desistir do plano que Deus tinha sobre a vida dele. Jesus responde lá em Mateus capítulo 4, versículo número 10. Vai, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Jesus não cedeu. Jesus não cedeu. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, diferente de Sansão. Mas ele não adorou, não se prostrou diante de Satanás. Além dessas situações, mais uma. Sansão, quando ele estava diante do templo de Dagon, nós vemos aqui, qual foi o pedido de Sansão? Senhor, para que de uma vez me vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão perdeu a visão. Em consequência disso, ele queria se vingar dos filisteus. O que Jesus fez por nós, meus irmãos? Nós vivíamos uma lamaçal do pecado. Nós vivíamos um caminho de horror. Jesus, antes mesmo de ser crucificado na cruz, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele carregou aquela cruz. E quando ele estava lá, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos concedeu o perdão na cruz do Calvário, diferente de Sansão, que queria se vingar. Se Jesus quisesse se vingar quando ele estava na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. O Evangelho, o sacrifício da cruz seria em vão, porque Jesus não veio para se vingar de ninguém, mas ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E ele conseguiu isso através do sacrifício consumado na cruz do Calvário. Para encerrar, e foram mais mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. E o que Jesus fez? Na sua morte, ele nos concedeu vida. Na sua morte, Jesus concedeu vida para toda a humanidade. Por isso que eu falei nesta noite, que para você não acabou, para você ainda tem uma saída, para você ainda tem uma solução, porque Jesus, ele fez com que essas consequências convertessem em bênção para a sua vida. Mas para isso, você tem que reconhecer que ele é o Messias. Você tem que reconhecer que ele foi até aquela cruz, e em momento algum ele quis se vingar. Em momento algum ele quis se vingar daqueles que levaram ele até aquela cruz, porque ele sabia que aquilo era a permissão de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. Eu não quero para a sua vida as consequências que sobrevieram diante da vida de Sansão. E quantos hoje não estão preservando aquilo que o Senhor tem colocado? Estão abrindo mão, estão deixando passar pelas suas vidas e preferem abraçar as consequências que sobrevieram diante da vida de Sansão. Eu não quero ver você sem os olhos, eu não quero ver você descendo até Gaza, eu não quero ver você amarrado em cadeias e muito menos exercendo serviço escravo. O inimigo ele veio para isso, para roubar, para matar e destruir. E é tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós falarmos da seguinte forma: eu não quero abrir mão daquilo que Deus colocou diante da minha vida. Eu não quero perder aquilo que Deus proporcionou de precioso para a minha vida. Meu irmão, o tempo de
Deus chegou na sua vida. Não é tempo mais de nós brincarmos, como Sansão brincou. Não há tempo mais de nós ficarmos pensando em trocar a nossa santidade que Deus proporciona com aquilo que o inimigo quer nos oferecer, com o prato de mentiras que o inimigo quer nos oferecer. É tempo de você valorizar aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, para que essas consequências, esse traje de sobreviver diante da vida de Sansão, não sobreviver diante da sua vida. Eu te falei sim, que existe uma saída, que existe uma solução. Essa saída é Jesus Cristo. Mas eu quero te falar uma coisa: a saída é Jesus Cristo, sem que as consequências venham sobre a sua vida. Não prefira absorver essas consequências para depois buscar a Jesus Cristo. Faça isso antes. Venha até Jesus Cristo. Busque a Jesus Cristo antes que essas consequências caiam sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua situação nesta noite. Eu não sei como você se encontra nesta noite. Quem sabe você veio até aqui hoje e falou: Senhor, está tão difícil para suportar, está tão difícil para segurar aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir preservar. Eu não sei se eu vou abrir mão sobre aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Se você abrir mão, o inimigo vai reinar sobre a sua vida. Se você abrir mão, o inimigo vai dominar a sua vida e ele vai te escravizar. Ele vai querer te destruir, porque ele sabe que você é um projeto de Deus. Ele sabe que você é algo precioso para Deus, e tudo que Deus prometeu de bom para a sua vida, saiba que Satanás quer fazer ao contrário. Satanás quer fazer ao contrário, para tentar te provar que aquilo que Deus prometeu ele não vai cumprir. Mas eu quero te dizer, se você permanecer fiel até o fim, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. As consequências que sobrevieram diante da vida de Sansão não vai sobreviver diante da sua vida, porque você é um cidadão dos céus. Você é um santo. Você preservou aquilo que Deus colocou na sua vida, e você vai ser vitorioso para a honra e glória do Senhor. Eu quero te convidar nesta noite para que você venha até aqui à frente. Você está dizendo: Senhor, está sendo tão difícil para mim para suportar, está sendo tão difícil para mim, Senhor, para guardar aquilo que o Senhor colocou na minha vida, e eu quero valorizar isso. Só que eu preciso de força, eu preciso de ânimo para guardar a tua presença, para que o inimigo não venha me escravizar, para que o inimigo não venha me dominar. Você sabe, mais do que ninguém, se você não permanecer, se você não continuar, o inimigo vai querer acabar com a sua vida. É tempo de você se levantar e clamar pela ajuda do Senhor. Eu convido você nesta noite: venha até aqui à frente, se levante do seu lugar, se levante do seu lugar, saiba que Deus está aqui. Ele vai querer te sustentar, Ele vai querer te segurar pelas suas mãos e dizer que Ele está contigo. Peça força para o Senhor. O inimigo não vai dominar a sua vida. É maior o que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente esses três? Amém? Deus sabe. Deus sabe e eu sei que não tem só essas três pessoas. Mas vamos orar. Vamos orar. Porque eu sei. Consequências sobrevieram diante da vida de Sansão, que é sobre a sua vida. Eu louvo a Deus por essas vezes que é cristão, porque eles reconhecem que precisam de Deus. Estenda as suas mãos para cá. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e eterno Pai, ô Senhor, eu te louvo, Pai, por essas vidas que carecem, que precisam da tua presença. O inimigo tem tentado lutar
vendo nesta noite, Pai amado, eles precisam da tua força, eles precisam do teu ânimo, Senhor, para caminharem na tua presença e obterem êxito, Senhor, em tudo aquilo que eles querem fazer, para a honra e glória do teu nome. Sustenta eles, segura eles nas tuas mãos, Senhor, para que as consequências que sobrevieram nesta vida de Sansão, Pai amado, não venha sobre a vida deles, e eles vão preservar tudo aquilo que o Senhor colocar diante da vida deles, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão lá acabou por aí. Tem alguém no nosso meio que ainda não tomou a decisão de aceitar o único e suficiente Salvador da sua vida, que é Jesus de Nazaré. Quem sabe você ainda não conheceu a Jesus, mas as consequências que estão sobre a vida de Sansão estão sobre a sua vida. E como eu preguei nessa noite, existe uma solução, e essa solução é Jesus Cristo. E Jesus está te dizendo: se você está lá fora, sendo escravizado pelo inimigo, é tempo de você se levantar e vir para a casa do Pai. É tempo de você se levantar e falar: agora você não vai ser mais escravo, mas agora você vai ser servo do Deus Altíssimo. Tem alguém no nosso meio? Se tiver alguém no nosso meio, dê um sinal da sua mão. Reconheça que você precisa de Jesus Cristo. Reconheça que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, para que Satanás não venha ter domínio nenhum sobre a sua vida. Reconheça nesta noite. Reconheça nesta noite. Tem alguém no nosso meio? Amém? Que pé. Que você venha ter uma nova oportunidade para servir a esse Deus. Vamos ficar de pé.